Meus irmãos, amigos da Associação Espírita Kardecista Casa do Caminho, nossos votos de muita paz, de muita alegria. Que Jesus sempre nos abençoe em nossos propósitos de conhecermos a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, que Ele nos enviou, e nosso propósito de aplicarmos esses conhecimentos ao nosso cotidiano, à nossa vida diária, no sentido de irmos melhorando cada vez mais, porque os ensinamentos da doutrina espírita são transformadores, isso quando permitimos que aconteça. E hoje, amigos, para nossas considerações, nossos comentários, vamos falar um pouco sobre razão ou ego, as armadilhas do melindre. O melindre venda nossos olhos e por vezes queremos ter razão devido à nossa personalidade que ainda é carregada de egoísmo e orgulho. Não percebemos que estamos nos colocando acima do outro. É verdade, né? Muitas vezes não percebemos que estamos nos colocando assim em situação, achando que somos melhor do que o nosso próximo, né? Em qualquer questão que seja e em qualquer lugar. Até no centro espírita, muitas vezes acontece isso, né? Às vezes a pessoa está desenvolvendo uma tarefa, a gente fala, se fosse comigo, eu podia fazer melhor. Ou nós estamos desenvolvendo uma tarefa, alguém fala alguma coisa, tentando fazer alguma observação, mesmo que seja uma crítica, né? Mas a gente tem que levar pelo bom lado, né? Ou seja, se a pessoa está me criticando, está fazendo uma observação, vamos entender a crítica como uma observação. Tudo é questão de entendimento, né? Mesmo que a pessoa pode acontecer de fazer uma crítica mais pesada, mas vamos procurar manter a tranquilidade e entender a crítica como uma observação. E vamos analisar se essa crítica nos serve ou não. Se servir, vamos aproveitá-la, vamos corrigir o passo e vamos seguir adiante. Se nós fizermos assim, com certeza iremos acertar mais e errar menos. Ao passo que se nós nos melindrarmos e acharmos que a pessoa que nos criticou ou que fez uma observação não tinha esse direito, está sendo arrogante, nós vamos entrar muitas vezes em disputa mental, né? De pensamentos, mesmo que nós não falemos nada com aquela pessoa de discordância, mas muitas vezes mentalmente nós ficamos discordando, achando que a pessoa não devia ter falado assim com a gente e tudo mais, né? Que nós já sabemos como ocorre. E nós vamos estar perdendo tempo, e perdendo uma oportunidade de recapitular, né, aquela situação e verificar se realmente nós podemos melhorar ou não com aquela crítica, com aquela observação. Então é tudo questão de foco, né? De nós entendermos, focarmos a nossa atenção naquilo que nos foi observado, que nos foi criticado. E perceber se realmente tem validade ou não. Às vezes também não tem, né? Mas se tiver, vamos aproveitar. Vamos sorrir para a vida, né? Nós vamos observar que nós vamos nos tornarmos pessoas mais leves, mais tranquilas, né? Mais acessíveis. Porque o melindre, a pessoa muito melindrosa, é aquela pessoa que você não pode falar nada. Falar qualquer coisinha que contrarie ela, pronto, acabou a amizade. Era uma amizade grande, né? Parecia tão bonito, mas de repente acaba tudo. Porque o tal do melindre, né? Não deixou essa amizade prosseguir. Então temos que estar sempre atentos a essa situação do melindre. É muito delicado mesmo. Quantos trabalhadores, né? Deixam de continuar o seu trabalho. Então, estamos falando do centro espírita, né? Mas isso em tudo na vida. Mas vamos falar do centro espírita aqui, que é nosso particular, né? Muitas vezes trabalhadores dentro do centro espírita deixam de dar continuidade à sua tarefa porque recebeu uma crítica, recebeu uma observação. Às vezes injusta, às vezes justa, mas o que mais importa é a forma como nós encaramos essa crítica. E se nós absorvermos para nós, no sentido da personalidade, né? Ficarmos levando pelo lado pessoal,
aí complica, aí fica difícil de a gente conseguir sair dessa situação. Então, o mais importante é nós aprendermos com tudo isso, né? O Chico falava, né, Chico Xavier, quando alguém criticava ele, né? Ele fala, não, são meus amigos, né? Eles estão me elogiando, né? Estão me ajudando. Então ele via como uma ajuda, né? Mesmo que ele não tivesse nada a ser refeito, mas ele via todas aquelas observações como uma ajuda, né? Muitas vezes até como um elogio. Então a gente tem que, muitas vezes, mudar o nosso padrão de compreensão nessas situações mais difíceis que nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos, né? Não é sempre que as pessoas falam amém para tudo que nós falamos, para tudo que nós fazemos. Há pessoas que falam, isso aqui que você fez não tá legal, não foi bacana, você podia ter feito diferente, podia ter falado diferente. E nós temos que analisar com tranquilidade, né? E se houver necessidade, vamos refazer, né? Assim que surgir uma oportunidade, vamos dar continuidade aí de uma forma diferente, por que não? Isso se nós acharmos que é cabível, né? Aquela observação que foi feita. Então, o melindre realmente é algo muito sério. E está, como diz aqui, está enraizado, né? O melindre na personalidade, que ainda está carregada de egoísmo e orgulho. E nós sabemos que o egoísmo e o orgulho é um dos grandes males da nossa sociedade, um dos grandes males nosso, né? Do ser humano. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tal do orgulho, do egoísmo, porque realmente ele pode nos atrapalhar em muito. Nós vamos ver em O Livro dos Espíritos, a questão 913, capítulo, deixa eu pegar aqui, o capítulo 12, Perfeição Moral, capítulo 12, Perfeição Moral, o item 3, quando fala do egoísmo, está no Livro dos Espíritos, do egoísmo. A questão 913, olha que os Espíritos nos ensinam aqui. Quando Kardec pergunta, entre os vícios, qual é o que podemos considerar radical? Os Espíritos responderam, já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Então, para a gente estudar todos os nossos vícios, né, morais, nós vamos ver que o egoísmo está em todos eles. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Então nós temos que ir à causa dos nossos males, né? Porque senão fica só na superficialidade, né? E a gente não consegue extirpar de nós. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Então, a verdadeira doença da sociedade está aí, no egoísmo. Precisamos lutar firmemente contra ele. Ainda continua os Espíritos. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, amigos, nós observamos quão danoso, né? Como faz mal cultivarmos o egoísmo. Todos nós temos, né? O egoísmo. Infelizmente, ainda temos, né? Mas uns têm em maior quantidade, outros têm em menor, né? Mas ainda todos, a maioria de nós da humanidade, né? Temos muito egoísmo ainda. Então, é uma doença muito grave, doença do espírito. Não é do corpo, é do espírito. Então, precisamos lutar, porque, como dizem aqui, né? Daí deriva todos os males, né? Do egoísmo. Olha o que os Espíritos falam aqui, a pergunta de Kardec. Kardec pergunta, sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? Eles responderam, é certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesma. Então é a inferioridade nossa aqui, da humanidade que está na Terra.
Porque existe a humanidade do universal, né? Espíritos em outros planetas muito mais evoluídos que nós. Então não podemos generalizar. Mas aqui na Terra ainda ela predomina, né? O egoísmo predomina ainda na Terra. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Então, assim como nós vamos nos purificando de outras impurezas, também do egoísmo vamos nos purificando, vamos nos libertando. E aí sim vamos evoluindo espiritualmente, né? Vamos amadurecendo. Não tendes na terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Perguntam os espíritos aqui. Existem, em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Então os espíritos dizem que há pessoas, né, que não cultivam esse egoísmo, que é destituído de egoísmo. A pessoa caridosa, a pessoa amorosa, não temos realmente exemplos, né? É porque o amor, a humildade, a pessoa que é destituída de egoísmo é uma pessoa tranquila, ela não procura se projetar, né? Nós vemos o Chico Xavier, né? Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi. Todos eles, né, seguiram os passos de Jesus e muitos outros, né? Francisco de Assis. Temos vários, né? Bezerra de Menezes. Todos nós conhecemos vários espíritos, várias pessoas, né? Aqueles que estão encarnados conosco, muito bondosos, e aqueles que já desencarnaram, que foram, né? Que são e que foram grandes exemplos para nós, dessa humildade, que realmente estavam destituídos, né, de egoísmo, não tinham egoísmo, tinham só amor e compreensão para com a humanidade, devoção, né, e ajuda, uma dedicação imensa, né, no campo da caridade para com o seu próximo. Então isso é muito sublime. E nós vamos chegar lá, né? Temos que nos esforçar para tal. No finalzinho, uma outra questão 917, o Kardec pergunta: qual é o meio de destruir o egoísmo? Olha que pergunta interessante. Isso aí nos toca de perto, né? Como é que nós podemos destruir o egoísmo? Os espíritos responderam: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo. É muito difícil, né? Eles falam aqui. Porque se liga à influência da matéria, da qual o homem ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Então, está muito devido à influência da matéria. Nós nos apegamos muito a esse mundo material, né? Então, por isso que o egoísmo predomina. Tudo concorre para entreter essa influência. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá, dizem os espíritos, com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Então, o espiritismo nos dá essa noção verdadeira, né, de que nós precisamos nos desprender de tudo isso. Onde estão nossos interesses realmente que importam, que é na vida futura, assim, na vida espiritual. Aqui é uma passagem, estamos encarnados para aprender. Isso é tão notório, né, que nós temos anos, né, alguns anos de vida. Nós não estamos aqui para viver para sempre. Então, por si só analisando essa questão, a gente já vê que nós estamos de passagem. É como uma escola, né? A gente está ali de passagem, estamos para aprender. Logo, logo vamos retornar ao mundo espiritual. E assim vamos prosseguir nossa caminhada, né? Então a gente observa essa importância. Aí ele comenta aqui, né? Que o egoísmo se funda na importância da personalidade. Então a pessoa se sente muito, muito importante, né? A pessoa é egocêntrica, tudo tem que ser de acordo com ela, tem que sempre ela tá participando de tudo, ela é o centro das atenções, então entra o melindre, entra tudo aí, né? Porque se a pessoa não é convidada para alguma coisa, já acha ruim, tinha que ter sido ela a primeira, tinha que ser sempre consultada, então temos que tomar cuidado, né? É que nem a questão do médium, né? Só é importante a comunicação que vai através daquele médium. E a gente sabe que isso não é correto. Nós aprendemos com Kardec, com a doutrina espírita, que não, que todos têm a sua importância. Todos os médios, todos os trabalhadores. Então, ainda hoje fala aqui, ó. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo. Então, o espiritismo
faz nós compreendermos, né, de forma realista a vida e automaticamente nos ensina a combater esse egoísmo. E Kardec ainda vai mais fundo, né, quando fala no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. No capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Lá tem o item, né, Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. O espírito Lacordaire, Constantina, em 1863, deu uma comunicação que fala muito bem a respeito do orgulho e do egoísmo, explicando para nós do orgulho, né, e a humildade, melhor dizendo, explicando a necessidade de nós compreendermos que o orgulho nos faz mal e a humildade nos faz bem, que nós precisamos nos esforçarmos para cultivarmos a humildade, e essa humildade fazer parte da nossa conduta, porque do contrário, se deixarmos o orgulho tomar conta, nós veremos que ficará difícil a situação e nós vamos só nos complicando. Ele fala aqui, né, nesse capítulo, né, do orgulho e a humildade, que muitas vezes as pessoas têm uma condição financeira melhor, né, e às vezes quer humilhar o outro. Mal você percebe que todos somos seres humanos, né? E ele só está nessa condição porque Deus permitiu, né, por algum motivo, mas que logo mais vamos deixar esse corpo físico, e aí, como é que fica a situação? Não vamos levar nenhum tesouro quando partir daqui, bens materiais, então a gente sabe que é tudo uma fantasia, né? Muitas vezes nos iludimos com as posses terrenas. Então esse espírito dá lições notáveis aqui da importância da humildade. A humildade, ela é importantíssima, né, em nossa vivência, porque senão vamos nos complicando cada vez mais. Esses são os ensinamentos desses espíritos, né, da codificação, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensinando a necessidade de entendermos que o melindre, ele complica a nossa jornada, porque vai nos atrapalhar constantemente, quando assim deixamos ele tomar conta das nossas atitudes, das nossas ações. Vai nos privar de muitas possibilidades de crescimento, porque quando ficamos melindrosos por causa do egoísmo, do orgulho, né, aí tudo se perde, né? Ótimas oportunidades se vão. Então vamos aprender, irmãos, com esses ensinamentos, a importância de cultivarmos a humildade. É tão bom estar perto de pessoas humildes, né? E quando se fala em humildade, não é falta de cultura. Tem gente que confunde, né? Humildade com falta de cultura, com pobreza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade é do espírito, né? É a conduta do ser. É aquela pessoa que sabe agradar, que sabe acolher o seu próximo, né? De coração para coração. Que tem humildade de ouvir, que tem paciência, que dá atenção ao outro. Falta tanta atenção de um para com o outro, né, na nossa sociedade. As pessoas andam com tanta pressa, não dá nem atenção para o outro. Pouco se conversa, não olha no olhar um do outro, né, nos olhos um do outro para conversar, sempre está olhando para baixo, para o lado, e mal conversou já está dando tchau. Então é complicado, né? Precisamos pensar em tudo isso, né, irmãos? Então, agradecemos a oportunidade de falar um pouco, né? É um assunto muito importante para nós estar sempre estudando, conversando e aprendendo a necessidade de lutarmos contra o egoísmo e o orgulho, contra a vaidade e deixarmos que a humildade faça parte da nossa vida, da nossa conduta. E tudo com certeza será melhor, porque teremos mais facilidade para superar os obstáculos. A humildade nos possibilita isso. Que Jesus nos abençoe e que possamos ter sempre a companhia dos bons espíritos. Muita paz a todos.